Mateus 8, versículo 8. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai, ele vá, a outro, vem, ele vem. Diga ao meu servo, faça isto, e ele faz. E aqui no versículo 10 que eu gostaria de que você prestasse muita atenção, querido. Mas ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Palavra grega, taumazo. Ficou maravilhado, admirado com o quê? Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu creio que ainda nos dias de hoje, Jesus taumazo pela minha e sua fé. Mas existe esta mesma palavra em outro contexto. Vamos abrir lá em Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Versículo 4 em diante. Marcos, capítulo 6, versículo 4 em diante. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou taumazo com a incredulidade deles. Jesus se admira com duas coisas. No sentido positivo, com a nossa fé, mas também no sentido negativo, quando somos incrédulos. E hoje eu gostaria de falar sobre fé. Será que a fé que nós temos exercido em Jesus, esta fé tem agradado a Deus? A palavra de Deus diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas será que esta fé que temos aprendido, será que esta fé que temos exercido, deixa Jesus taumazo? Abra sua Bíblia, por favor, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Amados, houve uma vez em que um menino muito pobre, ele sabia que os reis colocavam o vinho em vasos de prata. E ele via o seu pai colocando o vinho em vaso de barro. Ele disse, um dia, eu vou me tornar um homem muito rico. E vou fazer questão que meu pai coloque o seu vinho e o meu vinho em vasos de prata. E ele cresceu e se tornou um homem riquíssimo. E mandou vir à sua casa grandes vasos de prata. E mandou que se colocassem ali o vinho. E alguns meses e anos depois, ele foi experimentar aquele vinho que ficou dentro de vasos de prata. E sabe o que aconteceu com aquele vinho? Azedou. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de quem? De Deus. E não
de nós como igreja? Queridos, nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos azedado o poder de Deus, porque queremos nos transformar em vasos de prata. Nós escondemos as nossas fraquezas, queremos mostrar ao mundo que somos prata. E quando atraímos o povo para nós e não para Deus. Queridos, quando nós dizemos que uma mulher é sensual, nós estamos dizendo que o corpo dela atrai muito mais que a sua cabeça. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos nos tornado aí na mídia uma igreja extremamente sensual. E temos atraído as pessoas só para o corpo, mas não para a cabeça. Abra sua Bíblia, por favor, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Está falando provavelmente dele mesmo. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não é permitido falar. Aqui eu fico bravo com o apóstolo Paulo. Por que que ele disse que foi para o céu, o paraíso? Viu coisas que ele não pode me contar. Fica quieto, pô. Porque a gente fica curioso. Paulo, o que que tem lá? Não posso falar. Então por que que falou que foi? Versículo 5. Neste homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em quê? A não ser no barro. Nós, como igreja, temos que nos gloriar, mas nas nossas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou em mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Não sabemos o que seria esse espinho, mas há um espinho na carne, é algo que incomoda, que espeta. Um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes, queridos, o apóstolo Paulo era um homem de fé. Sim ou não? 3 vezes ele rogou a Deus. Para que o Senhor o tirasse de mim, mas ele me disse, e Jesus nos disse hoje, querido, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa aonde? Na prata ou no barro? No barro. Então, querido, pare de ser quem você não é. Pare de se apresentar ao mundo cheio de força, poder. Não, comigo ninguém pode. Será? Será que nós somos intocáveis?
nada pode nos abalar. Que nem a nossa fraqueza, para que o poder de Deus seja aparente e não nós. Não, eu sei exercer fé. Então eu digo, dinheiro vem em nome de Jesus, enfermidade sai em nome de Jesus, quem está me perturbando sai em nome de Jesus, os que eu amo vêm em nome de Jesus, e acha que esse tipo de fé agrada a Deus. Amados, nós temos comido o fruto da nossa fé debaixo da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da independência. Eu sei o que é bom e eu sei o que é mal para mim. Eu já aprendi a exercer fé, então eu exerço fé e as coisas acontecem. Isto é vida cristã. É assim que devemos comer do fruto da nossa fé? Ou devemos comer do fruto da nossa fé debaixo da cruz do Senhor? Amado, o seu corpo e o meu são feitos de barro. Olha para o barro que está ao seu lado aí. Dá uma olhada aí. Tem uns barros mais bonitinhos, outros barros mais esquisitinhos. Tem uns barros mais gordinhos e uns mais magrinhos. Mas vou te dizer uma coisa, querido. Somos barro. Nós não somos prata. Nós quebramos. Uma coisa que faz parte da natureza do barro é quebrar. Nós quebramos, amado. Continuação do versículo 9. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu vou me regozijar nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades. Amados, nós só vemos na igreja as pessoas na mídia, testemunhos, não, olha, eu não tinha nada, agora eu tenho tudo. Olha, eu tinha um Fusca, agora eu tenho uma BMW. Precisa de Deus para isso? Nas perseguições, nas angústias, e olha o segredo, que não deveria ser segredo, querido, para nós. Porque quando eu sou barro, quando eu sou fraco, é que sou forte. Amados, o poder da igreja está na sua fraqueza. Então pare de ser quem você não é. Atraia as pessoas para o cabeça e não para você. Deixe as suas fraquezas serem aparentes. Maridão, o que você está escondendo aí? Que você é o super-homem? Sua mulher sabe que você não é. Você não pode resolver todos os problemas. E muitas vezes ela vai querer escutar assim: eu não sei o que fazer. Vamos orar? Não, eu sei tudo. É o marido onipresente, onipotente, onisciente. É a quarta pessoa da Trindade. Tudo posso. Naquele que me fortalece, não naquele que me obedece. Tudo posso naquele que me fortalece, não naquele que me obedece. Deus não obedece ao seu comando, querido. Vamos lá para Jeremias.
capítulo 18, por favor. Jeremias, capítulo 18. Amados, eu queria dizer uma coisa para você. Por favor, entenda como Deus falando. Há sonhos que você tem sonhado que são seus. E Ele quer destruir estes sonhos. Vou repetir. Há sonhos que você acha que são sonhos de Deus, mas são sonhos da sua e minha ambição. E Deus vai destruir cada um deles. Jeremias capítulo 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro. Amados, alguém já foi onde tem uma olaria? É um lugar sujo. O último lugar que as pessoas queriam ver Deus. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Fui à casa do oleiro e vi-o trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro, você e eu, amados, que ele estava formando, estragou-se aonde? Nas suas mãos. Querido, você pode estragar e vai estragar, vai quebrar nas mãos de Deus. O problema é quando ele constrói o vaso, tira as mãos dele, o vaso seca e quebra longe dele. O vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Ele o refez. Permita-se ser refeito por Deus, querido. Por favor. Pare de lutar contra ele. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. E a nossa soberba tem feito Deus resistir à sua igreja. E nós expulsamos o diabo, mas é Deus que está nos resistindo. Ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Abra sua Bíblia em Daniel, por favor. Daniel capítulo 3. Nós ouvimos que a fé é a certeza, a convicção, que a fé não existe a partícula C. Será? Daniel capítulo 3, versículo 16 em diante. Daniel capítulo 3, versículo 16 em diante. Sadraque, Mesaque e Abednego. Querido, nunca queira dar um nome bíblico para o seu filho desses três nomes, por favor. Ok? É esquisito. Como é que você chama seu filho? Nabucodonosor. É bíblico? Não, é feio. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar. Amado, não tem nenhuma confissão aqui. Ele nos livrará. Não tem. Pode nos livrar. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, versículo 18, uma coisa que não existe mais na igreja, esse tipo de confissão.
Mas, se Ele não nos livrar, se Ele não nos livrar, hoje a igreja só fala, não, Ele vai livrar, Ele vai curar, Ele vai prosperar, Ele vai. Será que não pode ser com a gente? Nós não podemos passar por problemas. Se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Se Ele não nos livrar, nós vamos morrer. Fraqueza. Eles sabiam que podiam morrer. Mas sabiam que Deus poderia livrá-los, e o Senhor os livrou. 2 Coríntios capítulo 1, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, de novo o apóstolo Paulo, um homem de fé. Este homem ressuscitou mortos, curou enfermos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram, olha o que o apóstolo diz, muito além da nossa capacidade de suportar. Muito além. Ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, olha só, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Não é a sentença que vinha de fora. Eles tinham dito um para o outro, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Está acima das nossas forças. Não soa como fé, não é verdade, amados? Mas é fé. É a fé do barro. Olha só. Já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou. Ele nos livrou. O que o apóstolo disse? Estamos mortos. E Deus disse, não. Eu quero que vocês vivam. Mas ele disse, estou morto. Queridos, nós temos exercido uma fé assim, ó. Feche sua Bíblia, por favor. Por favor. Feche sua Bíblia. Isso. Agora eu vou pedir muita fé de vocês, hein? Precisa ter fé, hein? Esfrega a Bíblia, por favor. Com a mão, esfrega ela. Isso. Mas tem que ter fé. Começa a confessar aí, fé. Vai. Aí, vai sair, assim como sai o gênio da lâmpada maravilhosa, vai sair o Jesus da Bíblia maravilhosa. No seu Shekinah. E aí, Jesus fala para a sua igreja, meu amo, o que queres que eu te faça? Faça 3 pedidos. E aí nós dizemos, Senhor, eu quero 3 coisas muito diferentes. Dinheiro, plata e money. E aí nós dizemos para Jesus assim, Jesus, agora, o Senhor entra na Bíblia e só sai quando eu precisar de você de novo. É isso que temos feito com Ele. Nós não nos relacionamos com Jesus mais. Porque temos fé. Não é verdade? Eu sei o que é bom para mim. Eu não preciso mais perguntar para Deus, Deus, onde o Senhor me quer? Para onde eu vou? O que devo fazer? O que não posso fazer? Nós sabemos de tudo, né, queridos?
Nós não sabemos. E temos pagado um preço muito alto nesse tipo de fé aí fora. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, inclusive eu pedi para os alunos lá do... Cadê o Diácono Luciano? Está aí, né? Eu dei aula para ele lá no seminário Hillel. Né, Luciano? E eu pedi para eles lerem Confissões de Santo Agostinho. Ô, Rogerinho aí. Tá bom, amado? Eles não gostaram. Nossa, é coisa chata. Mas é muito importante para ver a fraqueza daquele homem. Tornou-se um dos grandes homens de Deus. E num dos capítulos, ele diz o seguinte: ele estava ministrando sobre a primeira carta de João, e ministrou durante algum tempo, durante uma semana, os capítulos da carta de João, ininterruptamente. E, no final, os homens se levantaram e ficaram alguns minutos batendo palma para ele. Palmas, palmas. Ele esperou que terminasse, pediu para que todos se sentassem e disse: vossos aplausos são folhas. Eu busco o fruto. Queridos, a igreja do Senhor está cheio de folhas. E nós gostamos dos aplausos que estamos recebendo. Mas nós precisamos do fruto, do caráter do Espírito Santo de Deus. E para ter caráter de Jesus, dói. Dói, amados. Ser santificado por Deus, dói. Lutero, quando estava discorrendo sobre a carta aos Romanos, ele usou uma expressão para definir a natureza do homem, pecaminosa do homem. Ele disse que era, em latim, incurvatus in se, isto é, nos curvamos para nós mesmos. Para quem temos nos curvado, querido? Para o nosso ego? Deus quer destruir o seu e o meu ego. Quer destruir a nossa vontade, para que somente Ele reine em nós. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Eu gostaria de convidar aqueles que querem abdicar dos seus sonhos, colocar-os aos pés da cruz e dizer: eu quero sonhar os teus sonhos, não os meus. Eu quero jogar fora o meu eu. Eu quero viver em fraqueza para que o teu poder reine em mim. Gostaria que você saísse do seu lugar e viesse constrangido, porque você que vai sair do seu lugar, Deus vai mexer com a sua vida e vai doer. Se você vier aqui e disser: Deus, santifica-me, Deus, destrói os meus sonhos, vai ser dolorido. Então só saia se realmente você quer exercer a fé que agrada a Deus e perder o domínio sobre a sua vida. Enquanto louvamos ao Senhor, você saia do seu lugar e venha se derramar aos pés do Senhor.